Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Entomologia é a ciência que se dedica ao estudo dos insetos, a maior classe do reino animal. Estima-se que existam de 5 a 10 milhões de espécies diferentes de insetos. Destas, quase 1 milhão delas já foi catalogada. Os insetos podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta. Mas a convivência entre os homens e os insetos nunca foi muito tranquila. Pragas agrícolas podem destruir colheitas inteiras e muitas espécies são transmissoras de doenças. Mesmo assim, não há como deixar de admitir que eles são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas, onde exercem funções indispensáveis como a polinização das plantas. Para falar sobre os insetos, eu recebo aqui no estúdio o professor de entomologia e parasitologia da Universidade de Brasília, José Roberto Pujol. José Roberto, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Edson Sughi. Olá, Edson, bem-vindo também. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre os insetos. São cerca de 10 milhões de espécies no mundo. Os insetos estão presentes em quase todo lugar. Seja em ambientes limpos, sujos ou plantações, eles fazem parte de um ecossistema importante. Apesar de transmitirem doenças, como a dengue e a leishmaniose, alguns insetos até protegem as plantações. Eles são essenciais na natureza, mesmo aqueles que a gente não gosta, né? Às vezes como formiga, a formiga está comendo a minha roseira, né? Mas eles controlam a quantidade de massa verde que tem em cima e pega essa massa verde e enterram. As formigas fazem isso. E os insetos, que a gente chama de benéficos, que seriam os predadores e parasitoides, fazem o controle, conseguem fazer também o controle dessas formigas e de outras pragas, de modo a manter toda essa biomassa, todo esse ambiente em equilíbrio. É o caso da joaninha, encontrada em qualquer jardim e encantadora com suas bolinhas. Ela talvez seja o besouro mais conhecido no Brasil. Nesse laboratório da Embrapa, elas são estudadas desde o estágio da larva até a fase adulta. A joaninha faz parte da classe dos insetos benéficos para as plantações. Ela está presente em vários tipos de cultura, como de soja, hortaliças e algodão. Professor, então qual que é o papel desse bichinho bonitinho? É muito além do que enfeitar a plantação. Com certeza. Esse inseto, ele come, ele preda outros insetos que são praga, como, por exemplo, pequenas larvas de mariposa, né, que são as lagartas. Também preda pulgões, que causam bastante prejuízo, né, nas plantas, e também mosca branca, que também é um outro inseto pequeno, mas que em grande número causa um problema muito sério nessas culturas. Já o percevejo adora uma plantação de soja, e isso significa problema para muitos agricultores. Ele vai então sugar as vagens de soja desde o início dela até no final do seu ciclo, e vai provocar perdas na plantação, tanto pela diminuição do teor de óleo, ou seja, o grão vai ficar menor, vai ficar com menos teor de óleo, vai ficar mais leve. E então vai causar um prejuízo na qualidade desse grão e o agricultor vai perder dinheiro, né, porque vai ter uma safra menor. O que os pesquisadores descobriram é que esse inseto se reconhece pelo próprio cheiro, e essa é a arma usada no combate a essa praga. Nós extraímos esse feromônio. Esse feromônio é isolado e depois ele é sintetizado. Então nós provavelmente poder ter em grande quantidade para testar esse sem depender do inseto. Então, uma vez isolado e sintetizado, ele é colocado dentro de uma pastilha, né, feita de uma maneira especial, que vai liberar esse feromônio gradativamente. É feita uma armadilha que o inseto entra e não sai. Ele vem atraído pelo cheiro e aí ele cai lá dentro da armadilha, fica lá, então permite que a gente contabilize quantos percevejos caíram por armadilha num determinado período de tempo. E aí vai permitir o agricultor tomar a decisão se ele controla ou se ele não controla, se ele está precisando de controlar aquele inseto.
José Roberto, os insetos são realmente a maior classe do reino animal que temos no planeta? Sim, os insetos estão dentro de uma categoria de outros animais maior, que são os artrópodos. E é possível você encontrar inseto praticamente em todos os ambientes do planeta. Isso é uma coisa interessante, porque isso traduz um pouco essa associação que quase todas as pessoas têm de certa forma, aversão a esse grupo, mesmo sendo um grupo extremamente benéfico em várias associações com o ser humano, mas o fato de existir inseto em quase todos os ambientes acaba trazendo uma imagem visceral para o ser humano de aversão, o que acaba sendo um problema. A maioria das pessoas tem a ideia de que, por exemplo, moscas e mosquitos são animais nocivos, mas ninguém pensa, na verdade, que algumas moscas, alguns mosquitos têm uma associação intrínseca com o ambiente, como, por exemplo, na reciclagem ou na ciclagem da matéria orgânica, como, por exemplo, na polinização. Eu acho que moscas e mosquitos passam eles receberam um papel negativo para a sociedade por conta, obviamente, para a humanidade, por conta, obviamente, das doenças. Mas não nos detendo exatamente nesse ponto da entomologia médica, onde doença acaba sendo um problema, mas também na entomologia agrícola, quando a gente pensa em mariposas, borboletas, besouros, que são pragas para a agricultura, o contraponto a gente não vê, assim, uma borboleta bonita que é visualizada pela criança, que é associada a uma imagem de uma fada ou alguma coisa nesse sentido, que trazem também o benefício da estética, o benefício da beleza, e isso acaba trazendo para os insetos uma situação, uma dicotomia muito tênue, assim, entre a beleza ou o fato de serem benéficos e maléficos. Isso é um problema que também traz para a entomologia um papel interessante nessa associação com homem e natureza. É verdade. Agora, eles são mesmo muito importantes para manter o equilíbrio de todos os ecossistemas, não é, Edson? Sim, os insetos eles podem ser considerados os operários da natureza. Eles promovem uma série de serviços, que nós chamamos de serviços ambientais, que são importantes para o funcionamento da natureza. Então, se nós pensarmos que uma árvore que cai morta, ela precisa ser reciclada. E se não houvesse os insetos que entram nesse processo, decompondo o material, ajudando na decomposição do material, reciclando os nutrientes para que outras árvores cresçam naquele lugar, o processo pararia. Além disso, os insetos são a base da cadeia alimentar. A partir dos insetos é que outros animais vão se alimentar deles, até chegar aos animais mais carismáticos que nós gostamos tanto. Então, como uma onça ou como um coelho, muitos dos animais, eles têm como base do funcionamento do sistema os insetos. É claro que os insetos, também por exercer essas atividades, às vezes impactam e competem com o homem de forma negativa, sendo, por exemplo, pragas agrícolas quando comem aquilo que o homem planta. E é por isso que tem essa dualidade, essa questão de que algumas espécies são indesejadas. Fala um pouquinho dessa parte física dos insetos. Ao contrário dos outros animais, assim, quando a gente está olhando a zoologia de uma maneira global, geral, existe uma forma de você separar os grupos animais pela composição do corpo, conforme você chamou a atenção. Os insetos são os únicos animais que têm o corpo dividido em cabeça, aí você tem o tórax, que é onde estão as pernas e as asas, e o abdômen. Entendo. Então, esse é um padrão de 3 grandes agrupamentos de órgãos que desempenham funções diferentes e que se contrapõem, por exemplo, dentro dos artrópodos, com os caranguejos. Caranguejo, camarão, que são coisas que a gente tem um acesso mais culinário, você conhece de uma maneira geral porque você come. Esses animais têm o corpo já dividido de maneira diferente. Ele tem a cabeça fusionada ao tórax e o abdômen. Então, eles são
esses dois grupos, principalmente, são conhecidos como, cada segmento é chamado de tagma. É uma terminologia bem específica, mas são os animais que têm 2 tagmas e 3 tagmas. Então, são os bitagmatas e os tritagmatas. Isso é uma terminologia muito rebuscada que o pesquisador ou o estudante conhece, mas o mais importante é que essa organização do corpo do inseto ele vai favorecer o inseto na ocupação do ambiente também, né? Você tem uma cabeça onde tem o aparelho bucal bem desenvolvido, tem as antenas, os olhos. É um grupo interessante porque você, com o surgimento das asas, você tem uma possibilidade enorme de ocupação e de dispersão no ambiente, né? E o abdômen é uma parte do organismo, né? No caso dos insetos que a gente está falando, em que vão estar guardados, né, a energia por causa da comida e o aparelho reprodutor, né? E os insetos, dessa forma, também por conta da organização do corpo, eles vão ter essa plasticidade incrível de formas morfológicas adaptadas a quase todo tipo de lugar que você possa imaginar no planeta. Você falou sobre essa questão dos insetos. A gente aqui não se alimenta de insetos, mas em muitos países isso é muito comum. Existe algum nutriente no inseto? Assim, o que levou esses países a adotarem o inseto como uma forma de alimentação também? Bom, eu particularmente nunca comi insetos, mas conhecendo um pouquinho da composição deles, eu posso dizer que os insetos, diferente de nós, humanos, eles têm um esqueleto externo. Ele tem uma carapaça, a maioria dos insetos tem uma carapaça. Mais dura, né? Isso, é o que a gente chama de exoesqueleto. Como se fosse uma armadura para protegê-lo do ambiente, né? E essa carapaça é composta principalmente de uma substância chamada quitina, que é a mesma substância que tem no camarão. Então, se a gente puder fazer alguma associação, eu imagino que seja com essa, crustáceos, não é? com camarões, com lagostas, né? Não sei se tem exatamente esse gosto, porque eu particularmente nunca comi nenhum. E nem Mas vamos eu nos imagino. atrever, não é? Mas faz parte da cultura de muitos povos. Você já comeu? É verdade. Mas existe um grupo de insetos que assim, aqui no Brasil faz parte de... É tradicional você, em alguns estados da federação, você ter acesso como alimento. As tanajuras ou içás, que são as formigas saúvas. Enfim, a gente tem uma cultura enorme em volta da saúva. A saúva é um inseto fabuloso em termos de lendas e contos e histórias, e ainda pelo fato de ter acabado com a agricultura, ou pelo menos ter feito uma boa tentativa, a ponto do nosso país ter usado a saúva com uma retórica de que a saúva podia acabar com todo o sistema agrícola, enfim. Mas as tanajuras, as formigas saúvas, quando elas estão cortando, a gente está vendo a vegetação, a gente vê a formiga na forma que é a mesma formiga que está dentro da minha casa, ou que está no jardim. Os reprodutores, que são as formas aladas da formiga, quando fazem a revoada, é que viram alimento. Entendo. Então, assim, poxa vida, eu já comi saúva em tudo quanto foi lugar que as saúvas eram significativas nesse ponto. Interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro na capital mesmo. Quando as revoadas aconteciam, era muito comum as crianças se separarem, as saúvas, os meus avós ensinavam a fazer isso. Tirava as asinhas, as perninhas e fritava junto com farinha. E é bastante gostoso. Qual o sabor? Olha, dependendo de como você faz, tem gosto de amendoim. Mas lembra um pouquinho, se pôr sal, camarão. Só não tem o mesmo cheiro. Muito bem. A gente vai continuar conversando sobre os insetos, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os insetos. Participam do programa o professor de Entomologia e Parasitologia da Universidade de Brasília, José Roberto Pujol.
e o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Edson Sug. Edson, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre essa, entre aspas, rivalidade entre homens e insetos. Agora, não seria possível os homens pensarem em alguma forma de explorar os insetos para o seu próprio benefício? Na verdade, o homem explora o inseto de várias maneiras. Tradicionalmente, o homem já usa vários produtos dos insetos, como a seda dos bichos da seda, mel, como o mel das abelhas, mais antigamente a laca de alguns insetos, né, que era produzido. E mais recentemente existem novas maneiras de explorar os insetos, porque eles estão aí há muitos milhões de anos antes do surgimento do homem. Ele tem resistido às mudanças do ambiente, resistido aos fatores ambientais de forma a desenvolver uma série de defesas. Então, uma barata, para viver num ambiente escuro e difícil, úmido, ela desenvolve uma série de mecanismos de defesa. E o homem pode, a partir de vários insetos, estabelecer como ele se defende e, a partir disso, desenvolver novos produtos, como, por exemplo, antibióticos, produtos, substâncias químicas que sirvam para o homem. Né? E, da mesma forma, a multiplicação desses insetos, eles também serve para controle de outros insetos, o que é um fator favorável para a agricultura. Uma outra coisa importante também, José Roberto, é que assim, nós estamos sempre pensando como acabar com eles. E com o progresso, com o surgimento de tantas cidades, acabamos por prejudicar os insetos cada vez mais. Mesmo não sendo com inseticida, só o fato das cidades terem se desenvolvido da forma como aconteceu, a gente já está prejudicando muito esse reino, não é? Sim, eu acho que em relação a esse aspecto, nós temos de novo um problema de associação entre o homem e os animais de uma maneira geral, não só os insetos, que traz de volta essa questão que nós estamos discutindo. A urbanização certamente faz uma pressão muito grande em cima daquele ambiente natural onde existiam os insetos. Mas, de certa forma, essa pressão, que é causada essencialmente pela urbanização, ela também tem ajudado o homem a reconhecer ou a estudar mais profundamente alguns dos aspectos que, de certa forma, têm prejudicado a natureza como um todo. Assim, é muito difícil você levantar uma bandeira de que a urbanização é uma tragédia para a natureza se você não se excluir da natureza. Assim, o ser humano urbaniza, destrói, é tão nocivo como o ponto de vista antropocêntrico do ser humano contra aquilo que ele acha que é ruim. Isso é muito curioso, porque se você sai para o interior do Brasil, num momento, para qualquer região no interior do Brasil, onde a natureza seja preservada, é esse o discurso que se faz. E você fala, eu vou colocar aqui uma hidrelétrica, eu vou colocar aqui uma fábrica. O impacto ambiental é muito grande e é nocivo de fato. A gente só percebe isso quando você altera um local e você começa a atrair doença para você. Se você não vê essa associação imediata, é como se o inseto não estivesse ali. O inseto é uma componente, a gente está tratando exclusivamente dos insetos, o inseto é uma componente essencial. É curioso, é muito curioso quando você chega e coloca uma monocultura num lugar, e você fala assim, mas onde estão os outros insetos? É como se eu tivesse perdido, porque as pragas vão aparecer ali e eu começo a ver só uma fisionomia do que está acontecendo em relação ao mundo dos insetos. Eu estou vendo a repetição daquele mesmo grupo. A dengue, por exemplo, é uma doença muito, muito importante que a gente tem no Brasil. Não adianta muito você fazer, o Ministério da Saúde fazer várias propagandas e ações, se você não consegue educar o ser humano em relação à alteração que faz no ambiente. Então, isso traz prejuízo? Traz. Isso altera, a urbanização é nociva nesse aspecto? Mas não tanto quanto você prejudicar ou deixar enfim, parece um lugar comum, mas quando você pensa em
populações de baixa renda, crianças com fome, eu não vejo muita diferença. Assim. A gente tem que urbanizar, tem que ter agricultura, tem que ter pecuária. É um pragmatismo. Assim, você tem que fazer isso. São espécies que coabitam. E se a nossa está destruindo, ou se a dengue vai e mata uma porção de gente numa região, ou a malária, ou a leishmaniose, é uma questão a se pensar. Assim. Uma outra coisa importante também, José Roberto, é que os insetos também auxiliam a polícia a solucionar crimes. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que essa pergunta é interessante porque ela junta um pouco essas questões que a gente está falando sobre a urbanização, sobre o controle biológico. Trabalhar com mosca e com mosquito, que são os insetos que pertencem à ordem Diptera, caracteriza meio que um aspecto curioso no pesquisador, que é da área médica ou que é da parasitologia. Pensar moscas como uma ferramenta auxiliar nas ciências forenses é uma coisa relativamente nova, né? Relativamente nova e curiosa nesse aspecto. Assim, no Brasil, os primeiros estudos que aconteceram sobre entomologia forense, que é como chama essa área da entomologia, aconteceram há mais de 100 anos, mas nunca teve uma rotina de trabalho. Então, a gente tem uma entomologia forense hoje forte na América do Sul, principalmente no Brasil, que é um destaque dos 20, 30 anos para cá. E a ferramenta que se usa para auxiliar a perícia criminal em solução de crimes com morte violenta é justamente uma mosca invasora. Uma são as moscas africanas que entraram, e uma australiana, que entraram na América do Sul, principalmente no Brasil, com os navios que estavam vindo da África, com refugiados, há uns 20, 25 anos atrás, e essas moscas aproveitaram da urbanização, né, e se adaptaram 120% à urbanização. Expulsaram as moscas nativas, de uma maneira geral, de volta para as florestas e passaram a ser consideradas pragas urbanas. Quando você olha essas pragas urbanas, que são importantes, não como pragas, mas porque elas participam do processo de reciclagem, de ciclagem de matéria orgânica, animal e vegetal em decomposição, elas também estão presentes nos cadáveres. Então, quando uma pessoa é morta, né, e é abandonada num terreno baldio, ou numa floresta, ou dentro de uma casa, ou dentro de um carro, essas moscas acham o cadáver por causa do cheiro. Elas são capazes de sentir cheiro a 18, 20 quilômetros e colonizam esse cadáver. Então, a colonização é um primeiro fator. Ela vai colocar os ovinhos lá no cadáver, as larvas vão desenvolver, né, e vão começar a comer o cadáver. Quando a perícia acha o cadáver, ela tem acesso a uma quantidade muito grande de larvas comendo aquele cadáver em decomposição. O perito criminal coleta essas larvas e envia para um laboratório de entomologia forense. Nesse laboratório, a gente cria, né, até a obtenção do adulto e com base no tempo de desenvolvimento, que é o inseto, como as moscas, as fêmeas colocam os ovos, do ovo sai uma larva. Essa larva tem 3 momentos diferentes de crescimento, daí depois ela vira uma pupa, como uma crisálida de borboleta, só que sem o mesmo glamour. E de lá nasce uma mosca, e o entomologista forense calcula esse tempo de desenvolvimento e estima um intervalo de morte que é fornecido para a perícia criminal, que faz o laudo. Então, a gente tocando nesse aspecto não só do controle biológico, como do problema da urbanização e do esmagamento das populações ou afastamento das populações de inseto originais, e também tem o outro lado, que é esse lado da ajuda em casos que são extremamente complicados. Muito interessante. A Embrapa também desenvolve inúmeros estudos utilizando os insetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um ou dois desses estudos que você julga que são muito importantes. A Embrapa tem vários projetos muito interessantes com insetos. É claro que a parte principal, central, está nas pragas pelos danos que elas causam na agricultura e
a Embrapa desenvolve uma série de pesquisas com esses predadores, insetos predadores, parasitoides, como joaninhas, como vespinhas, que parasitam os insetos, e que permite uma grande economia para o país em termos de uso de inseticidas, porque hoje, por exemplo, o Brasil se tornou campeão mundial de uso de agrotóxicos, uma coisa muito triste, na verdade, né? E nós falamos que o Brasil hoje importa 1 milhão de toneladas de agrotóxicos, né? E o uso desses produtos tem várias consequências. Então, o fato de a gente poder substituir esses produtos por agentes biológicos, né, como o uso de... É uma coisa interessante, né, que assim como nós, os insetos também ficam doentes. Então, eles sofrem ataque de bactérias, sofrem micoses, têm gripes, né, são infectados por vírus. E um programa muito conhecido da Embrapa, por exemplo, é o controle de lagarta da soja por baculovírus, que é um vírus que ataca só a lagarta da soja, é um vírus específico, não tem problema nenhum para os outros animais, né? E que é aplicado hoje em mais de 1 milhão de hectares, ou seja, ele pode produzir uma economia de 2 ou 3 milhões de litros de inseticidas que não vão para o ambiente, né? E em vez disso, um produto biológico está fazendo esse serviço. Mas existem vários outros trabalhos que são desenvolvidos com outros aspectos, como, por exemplo, a questão de ciclagem de nutrientes, a questão de polinização. Você sabe que, além das abelhas, né, as mariposas, borboletas, as moscas, né, eles fazem um serviço de polinização. E 2/3, né, dos produtos agrícolas, eles precisam de polinização para ter uma boa produção, né? A FAO hoje desenvolve um estudo sobre déficit de polinização no mundo, porque os polinizadores eles estão tendo a sua população reduzida. Então, a Embrapa participa desse esforço de entender como é que estão a diversidade de polinizadores no Brasil, como é que está o nível de polinização das nossas culturas agrícolas, para manter um nível de produtividade adequado. Ou seja, motivos não faltam para que a gente passe a gostar mais dos insetos. Com certeza. Sem dúvida. Olha, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Obrigado. Foi um prazer, obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!